Gente, a delação de Vorcaro já começou a produzir efeitos, é o que já admite a imprensa tradicional. Se não vejamos. E na segunda parte desse vídeo nós vamos ver, vocês fiquem já aí atentos, peguem o café. Luiz Fux dá o troco em quem o esculachou por causa de Bolsonaro. O Luiz Fux diz que muita gente vai para o inferno, políticos e altas autoridades, você já sabe. Mas vamos ver isso aqui nesse pequeno artigo do Mário Sabino. Vamos trazer aqui, e a gente tem falado sobre isso, que é o impacto de imagem do caso Master, em especial no STF, só que na política de uma forma geral. Mais uma pesquisa que já mostra o que outros institutos também foram mostrando. O Supremo Tribunal Federal muito atingido e uma sensação generalizada. Inclusive, Lavareda, no nosso programa especial sobre janela partidária, que foi exibido nesta segunda-feira, a analista de política Jussara Soares trouxe, inclusive, essa informação do quanto o elo com Daniel Vorcaro, da parte de alguns dirigentes partidários, acabou atrapalhando nas articulações, dificultou essa capacidade dos partidos de trazerem novos quadros. O exemplo que ela usou, que ela citou, mais nítido foi do União Brasil. Aproveitando esse gancho, queria te ouvir também, como esse caso pode afetar a decisão de voto, que é o nosso tema aqui do quadro de hoje, e já traga também um pouco da sua avaliação do saldo aí da janela partidária, dos nomes que não se desincompatibilizaram ou daqueles que confirmaram a tendência. Olha, vamos começar com uma parte. A informação da Jussara é muito interessante, Yuri, porque, de fato, a delação de Vorcaro, que todo o país aguarda, não só a mídia, a população aguarda, já há uma expectativa cada dia maior a respeito dessa delação, ela vai produzir efeitos, todos dizemos que ela vai produzir efeitos, mas, na verdade, como a Jussara mostrou, ela já começou a produzir efeitos. É o que os franceses diriam, um efeito avant la lettre, antes de ocorrer efetivamente. E por que essa delação é importante? Porque a crise do Master tem uma singularidade que deve ser sempre lembrada. É a primeira crise transversal da nova república. Ela afeta os três poderes, de alguma forma. Afeta o executivo porque o presidente do dia é afetado por qualquer crise. Eu lembrava no nosso último quadro que no recall de ações do governo ou de notícias relativas ao governo aparecia a crise do Master em primeiro lugar, embora efetivamente até agora não tenha aparecido nada com o presidente ou com o seu círculo de ministros. Mas, como nós vemos, o governo federal 21 é afetado só para 21% da responsabilidade? Não. A resposta todos os anteriores, 21 mais 26, 47. Congresso em geral, 17, 18, mais 26, 44. Supremo Tribunal Federal, 35 mais 26, vamos aí para 61%. Ou seja, os efeitos são, como eu comentei, transversais. O caso Master veio para ficar nessa campanha eleitoral, e aí os detalhes e de como é que isso vai ser esgrimido por um lado e por outro, ou seja, pelo governo, a campanha do incumbente, do presidente Lula, e pela oposição, onde há vários candidatos, é isso aí que vai, mais os detalhes, como eu dizia, dessa delação, é que pode produzir impactos específicos que eventualmente desloquem os rumos da campanha eleitoral, da disputa eleitoral. Do ponto de vista dos partidos e da janela partidária, você vê um crescimento do PL, diminuição. Que é uma recuperação do que havia saído da urna, que ao longo do mandato foram... Ou seja, houve um reencontro entre o tamanho da bancada do PL e a produção eleitoral da bancada do PL lá atrás. Em geral, nos surpreendeu. O PDT recuou, e se você faz uma comparação, Yuri, por campos ideológicos, você vai ver que a Câmara Federal, o Congresso, de uma forma geral, terminou muito parecido com as eleições municipais de 2024. Até porque a nossa tese, nós já publicamos alguns trabalhos a respeito, juntamente com Vinícius Silva, é de que as eleições municipais funcionam como uma espécie de barômetro ideológico das eleições seguintes. Os deslocamentos agora, após janela partidária, que devia ser chamada janela da infidelidade, infidelidade legalizada entre os partidos, de fato não alterou a configuração que emergiu das urnas municipais de 2024. É o oposto
agosto, né, da quaresma, que é para compensar, né, tudo que fez ali foi permitido durante o carnaval, né, pela tradição ali histórica. No caso da janela partidária, é o contrário, né, obrigatoriamente fica fiel até um pouquinho perto do carnaval. Geralmente o carnaval é antes desse período, acaba tendo essa coincidência. A janela termina 6 meses antes do primeiro turno. Bom, estão vendo? Que coisa, hein? Bom, eu quero mandar um abraço aqui para o engenheiro Parcelli, do Piauí, que pediu um grande abraço, sempre vê as lives, sempre assiste as lives, diz ele. Um grande abraço, meu irmão nordestino, um grande abraço. Quero também mandar um abraço aqui para todos aqueles que estão apoiando, dizem, olha, continue firme, nós vamos vencer os algoritmos, continue firme. É isso mesmo, muito obrigado. Luiz Fux dá o troco em quem o esculachou por causa de seu voto a respeito de Bolsonaro. Diz o Mário Sabino, Portal Metrópolis, esculachado pelos seus pares. Ser esculachado por Gilmar Ferreira Mendes é uma honra, já se disse isso por aí. Esculachado por seus pares quando votou pela absolvição de Bolsonaro no julgamento da trama golfista, Fux deu o troco na quinta-feira, 9 de abril, esculachado pelos seus pares quando votou pela absolvição de Bolsonaro no julgamento da trama golfista. Fux deu troco ontem em meio ao clima de cortar com no STF. Gostaram do efeito Zorro? Durante o julgamento que definirá se a eleição para o mandato tampão de governador do Rio de Janeiro será direta ou indireta, sucederam-se comentários de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino a respeito todos eles falando mal do Rio de Janeiro, etc, etc. O Dino nem devia falar porque sobe aqueles morros lá sem segurança, não é verdade? O Lula com aquele chapéu, oh, meu Deus do céu. Bom, a respeito da situação degradante da política fluminense, na qual não há governador recente que não tenha sido preso ou forçado a sair do cargo. Se fossem presos todos aqueles que mereciam, excelências. O Decane Gilmala chegou a afirmar que o diretor da PF o informou de que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio recebem mesada do jogo do bicho. Ou Gilmar Mendes está mentindo, ou ele está sendo inoportuno em revelar uma informação que o ex-segurança do Lula, que está fantasiado de diretor-geral da PF, cometeu o horror de abrir o bocão e falar uma coisa que não tinha necessidade nenhuma de falar para sigilo profissional, né? Para o Gilmar Ferreira Mendes. Mas ele, olha, sabe de uma coisa? Sabe por que o Gilmar Ferreira Mendes está dizendo? Eu fui informado. Por que fui informado? Por quê? Pelo diretor da PF, diretor-geral da PF, que 32 ou 34 parlamentares do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, recebem mesada do jogo do bicho. Sabe por que o diretor da PF tem essa proximidade com o Gilmar Mendes, lhe fala dessas coisas? Porque a filha do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, faz estágio no gabinete do Gilmar Ferreira Mendes. É a República do Compadrio. Este mesmo André Rodrigues estava bebendo com o Vorcaro lá naquela noitada de 3,3 milhões de reais de uísque em Londres. Outro dia ele passou 4 horas bebendo com Moraes. 4 horas, literalmente, deu na mídia. Numa mansão em Brasília, no aniversário do Barroso. Agora há pouco, Gilmar Mendes chegou a afirmar que o diretor da PF o informou tal. E Gilmar Mendes completou: estamos vivendo esses episódios a toda hora. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro e do Brasil e do próprio STF e da Constituição, Gilmar Mendes. Tão aviltada a nossa Constituição, por quem mais deveria protegê-la? Por quem é pago para protegê-la? Abro parêntese diante dessa indecência. Não teria sido o caso de um ministro normalmente tão cheio de iniciativas, diz aqui Mário Sabino, Gilmar Mendes ter exigido uma providência? Fecha-se parêntese. Carioca com muito orgulho, muito sotaque, muitas amizades na sua cidade natal e no estado do qual ela é capital, Fux sentiu-se na obrigação de tomar as dores dos políticos fluminenses e aproveitou para fazê-lo atirando areia no ventilador. Fux disse que as falas dos ministros comentaristas foram manifestações de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. Disse Fux: eu até acredito que muitos assim
o fizeram porque ingressaram aqui no Supremo em época posterior, mas essa perplexidade não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no Rio de Janeiro, não. Há bons políticos no Estado de Janeiro, que representam o Estado na Câmara Federal. São excelentes políticos, de sorte que esses políticos tiveram que ir para o inferno, de sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Pé no queixo. Entendeu aí o recado? A este colunista cabem apenas duas observações. A primeira é que, de fato, não deixa de ser pitoresco que um ministro enredado com Daniel Vorcaro, sabe quem é, né? E que faz de tudo e bem mais para salvar a própria pele, você sabe quem é, não é? Bem como colegas que o defendem com unhas, dentes e canetas, que ultrapassam as linhas do Poder Judiciário, todos se acham com alma pura o suficiente para tecer considerações escandalizadas sobre a imoralidade alheia no Rio de Janeiro. Meus amigos, é o cúmulo do cinismo. A segunda observação é uma constatação prosaica, mas nem por isso desimportante. O troco de Fux, ontem, indica que ele será mesmo favorável à aprovação da abertura da investigação contra Moraes Dias Toffoli. Pronto. No âmbito do caso Master, se o plenário do STF for chamado a decidir sobre o assunto, lá vem Fux. Aparentemente, a depender de Fux, o inferno não serão apenas os outros para os excelentíssimos companheiros de tribunal. Fazendo uma paráfrase, a frase memorável do Jean-Paul Sartre: o inferno são os outros. PS, entro em férias da realidade brasileira a partir da segunda-feira, volto em 5 de maio. Que beleza, que beleza. Ser jornalista é outra coisa, né? Ganha-se bem, né? Mas é bom. É a República dos Carecas, da qual faz parte aqui o Mário Sabino. Dê seu like, inscreva-se. Confira a sua inscrição, por favor. Confira a inscrição, vocês já sabem o que estão fazendo com as suas inscrições. Confiram as inscrições todos os dias e reinscrevam-se. Alô! Confiram as inscrições, dê seu like, comente, compartilhe. Se aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo atingir mais pessoas. Conto com você. É hora de você ir até a aba Seja Membro. Clica lá para entender como funciona. Preciso muito que você se torne membro deste canal.